Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2, limites e continuidade, né? Bem, na aula passada, né, na última parte, a gente definiu o conceito de limite. Né? Agora a gente vai lembrar esse conceito, né, inclusive de ponto de acumulação, né, e o formalismo. E depois a gente vai passar a resolver alguns exemplos sobre cálculo de limite, certo? Então, vamos lá. Uma bola aberta, né? Lembrando, certo? Uma bola aberta, certo? Aberta em R2, estamos trabalhando, né? Centrada num ponto AB, centrada em AB, e raio. Bem, eu vou colocar. Outra vez eu coloquei raio R, né? Eu vou colocar delta, porque a gente vai usar isso aí durante a definição de limite. Raio delta positivo é o conjunto, né? Denotado da seguinte forma, né? Essa B de bola, delta vai ser o raio e AB, né? É o centro, tá? Então, esse conjunto aqui está formado por todos aqueles pontos x, y de R2 que estão a uma distância menor que R delta desse centro, né? Ou seja, já vimos, né? Raiz quadrada de x menos a. Eu já vou colocar diretamente x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né? Menor que o raio ao quadrado, né? Delta ao quadrado, né? Se você toma a raiz a ambos os membros, esse lado esquerdo vai significar a distância. Então, a distância do ponto x, y ao ponto AB é menor que delta, certo? Então, isso aí é uma bola aberta centrada nesse ponto, né? Então, como já vimos geometricamente, né? Uma bola, né? Seria o seguinte conjunto. Aqui o centro, né? O centro, esse daqui representa, essa distância aqui representaria o raio delta, não é isso? O raio delta. Só que a circunferência não é considerada, né? Isso, então vamos pontilhar ela, né? Pontilhar ela, certo? Né? Está significando que você não considera essa parte aí, essa curva, né? Porque aí seria exatamente igual a delta. Você não quer que seja igual, cuja distância ao centro, este daqui é de fato o centro, né? O centro AB, então a distância de um ponto x, y para AB, essa distância vai ser menor que delta, tá? Então, esta daqui é a interpretação geométrica da bola aberta, centrada no ponto AB e com raio delta, correto? Muito bem, a gente falou também de ponto de acumulação, né? Então, suponhamos que D é um subconjunto não vazio de R2, né? Um subconjunto não vazio, tá? Vamos colocar aqui, diferente do vazio, né? Então, leia isso aqui, subconjunto do plano, de R2, diferente do vazio, que tem pelo menos um ponto, tá? E vamos considerar um ponto AB, que está em R2. Esse ponto aqui não necessariamente é um ponto de D, não estamos dizendo nada, né? Ok, então dizemos que esse ponto é um ponto de acumulação, né? Dizemos que AB é um ponto de acumulação desse conjunto, um ponto de acumulação do
conjunto D se todas as bolas centradas nesse ponto possuem pontos em comum com D diferentes de AB, tá? Então dizemos que é um ponto de acumulação se qualquer bola, vamos escrever aqui, ó, qualquer bola, certo? Centrada nesse ponto, ou seja, esse raio está variando, certo? E se você retira esse centro, tá? Esse centro aí, tá? Então, sempre vai ter interseção com o conjunto D. Isso aqui vai ser diferente do vazio, qualquer que seja o número delta positivo, tá? Ou seja, em outras palavras, né? Dado qualquer raio delta, então você encontra dentro dessa bola, né, pontos diferentes do centro que também pertencem ao conjunto D. Né? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Deixa eu ver aqui um exemplo. Já vimos a outra vez, né? Uma ilustração, né? Mas vamos ver aqui um exemplo concreto, tá? Então, deixa eu procurar aqui o seguinte. Então, vamos considerar o seguinte conjunto, né? Um exemplo concreto. Seja D o conjunto formado por todos os pontos x, y de R2, de tal forma que a primeira coordenada, ou seja, o x, seja estritamente maior que 0, tá certo? Ó, a gente pode graficar isso daí, né? Então, deixa eu dar aqui uma ideia de qual é, né? X maior que 0 seria... Bom, como eu vou considerar x maior que 0, né? Então, o eixo y não podemos considerar, certo? Porque aí, justamente, x é 0, né? Aqui, a gente considera, né? Todo isso daqui pode ser, tá? Olha, então é o seguinte, né? Qual seria essa região? Este daqui, né? Tudo isso que está à direita do eixo y, né? Certo? Tá, mas sem considerar o eixo y, porque aqui x é 0, tá certo? Inclusive aqui essa origem não pertence ao conjunto D, tá? Então, pergunto a vocês, né? Vamos analisar aqui. O ponto 0, 0, a origem, pergunta, né? 0, 0, a origem é ponto de acumulação, acumulação de D? Essa é a pergunta. Tá, o que acham? Ó, olha, a origem está aqui. Aqui está a origem, não é isso? A origem, 0, 0 está aí. Então, para ser ponto de acumulação, qualquer bola centrada na origem tem que ter pontos diferentes dentro do conjunto e da bola, pontos diferentes da origem, né? Então vamos por exemplo, considerar essa bola aqui, uma bola arbitrária, essa amarela aí. Essa amarela é uma bola arbitrária centrada na origem. Então pergunto a vocês, dentro dessa bola existem pontos diferentes da origem e que também estejam no conjunto D? Sim, ó, por exemplo, esses pontos que estão por aqui. Não é isso? Esses pontos que estão por aqui, né? Sempre, né? Certo? De maneira... isso aí é maneira intuitiva, né? Mas formalmente, né? Você dá uma bola, né? Seja delta, um número maior que 0, qualquer, certo? Qualquer número maior que 0, né? Então, olha, dentro dessa bola, né? Essa bola aqui, por exemplo, o ponto, deixa eu anotar aqui. O ponto, olha aqui, ó. Delta meios
vírgula 0 pertence a essa bola, né? Olha, deixa eu anotar aqui melhor, mais espaço. Vou anotar aqui. Você deu qualquer delta maior que 0, né? Então, o ponto delta meios, vírgula 0, né? É um ponto que está na bola centrada na origem 0, 0, na origem, né? 0, 0. Esse ponto não vai ser a origem, porque esse delta é positivo, então delta meios não é 0. Então seria um ponto diferente de 0, 0. E por que está na bola? Para estar na bola, a distância de delta meios a 0, 0 vai ser igual a delta meios, que é menor que delta. E como esse delta meios é positivo, ele vai estar dentro do conjunto D também. Tá certo? Olha, geometricamente, né, você deu essa bola, por essa bola aqui, essa bola amarela, né? E aqui está esse ponto, por exemplo. Está esse ponto aqui, ó, que mencionamos. Vamos pintar de negrito aqui. Esse cara aqui seria o ponto delta meios, vírgula 0. Né? Existem muitos, né? Qualquer desses pontos aqui, na verdade, mas dá facilmente para perceber a cara desse, né? Então, pronto, está resolvido. Resposta, sim. Intuitivamente, né, a gente já viu que isso aí tem que acontecer, né? Aí alguém pode perguntar, professor, e se eu dou uma bola menor, esqueci, com raio menor? Não importa, se você dá uma bola ainda menor, digamos, dentro desse você ainda tem pontos que pertencem a D, estão dentro da bola e não é igual ao centro, né? Certo? E isto aqui resolve de maneira geral, porque dado a bola, ou seja, dado o delta, né, porque o centro já está fixo. Então, a variação da bola depende do raio. Dado o raio, você encontra sempre esse ponto que pertence à bola. Não é o 0, 0. E como essa primeira coordenada é positiva, então vai ser um ponto de D. Portanto, como delta é qualquer, vai ser um ponto de acumulação desse conjunto, tá certo? Muito bem. Olha, vamos perguntar com relação a outro ponto, tá? Deixa eu ver aqui outro ponto. O ponto menos 1, 1, por exemplo. Pergunta agora. O ponto. Pergunta é menos 1,1, né? É um ponto de acumulação do conjunto. É um ponto de acumulação. Estamos perguntando, acumulação de D. Pergunta, né? Vamos ver aqui, né? Então, veja bem, vamos usar outro gráfico, né? Para não confundir com aquele anterior, tá certo? Vamos desenhar novamente nos conjunto D. Né? O conjunto D aqui é pontilhado, porque Y não é considerado. Opa, o que está acontecendo aqui? Acho que melhor eu vou desenhar assim. Tá, esse daqui vai ser... o eixo Y a gente não está considerando, né? Mas estamos considerando o eixo X, porém a origem não. Tá? Então, lembre-se que nosso conjunto é todo esse daqui, né? Todo esse conjunto aqui, ó, todo esse daqui, menos essa região. O que fica à direita, né? A origem não é considerada, tá certo? Muito bem. Então, o ponto é menos 1, 1, é isso? Menos 1, 1. Menos 1, 1. Cadê menos 1, 1 neste gráfico? Menos 1, 1 estaria por aqui, né? Menos 1, 1 por aqui. Esse cara aqui seria menos 1, 1. Tá, então, veja, vamos colocar aqui, menos 1, 1. Se você considera uma bola pequena, né? Pequena,
né, um raio pequeno, essa bola não vai cortar nosso conjunto D, não é isso? Vamos considerar essa bola aqui, ó, por favor. Essa bola, ó, intuitivamente, essa bola aí, por exemplo. Essa bola aqui parece que não corta, né? Essa bola aí, você está vendo que não corta o conjunto, né? Então, realmente, existe, né? Existe uma bola, um delta, né? Isso, por exemplo, quem seria realmente esse raio aqui? A distância daqui a aqui é 1, né? É 1. Então, você pode considerar, por exemplo, a bola, que tal a bola centrada nesse ponto e com raio 1/2, não é isso? Olha, menos 1, 1, tá certo? Inclusive aqui, deixa eu apagar este aqui para fazer um melhor desenho, né? Se a gente está considerando raio 1/2, 1/2, e como essa distância daqui a aqui é 1, esse ponto é menos 1. Então, em termos de distância, isto é distância 1. E daqui a aqui está uma altura 1, distância 1. Então, o raio da bola é a metade, deve ser até aqui. Metade até aqui, metade até aqui, metade até aqui, metade até aqui. Então, essa daqui deve ser a bola. Mais ou menos isto daqui, né? Esse daqui deve ser a bola, não é isso? A bola centrada nesse ponto e raio 1/2, menos 1, 1. Tá? Existe essa bola e você vê que ela tem a condição de que essa bola, né, depois de retirar o centro, você retira o centro, ou seja, o ponto menos 1, 1. Essa bola, sim, o centro, não interseca nosso conjunto D. Ou seja, a interseção com o conjunto D vai ser, tudo isso daqui vai ser vazio, não é isso? Nenhum ponto que está aqui vai pertencer a esse conjunto, tá certo? Intuitivamente você vê. Né? Então, se existe uma bola, se pelo menos existe uma bola, né, de tal forma que essa bola menos o centro não corte o conjunto D, então o ponto não pode ser de acumulação. Porque ser o ponto de acumulação significa que qualquer que seja o raio, né, essa intersecção tem que ser diferente do vazio. A negação disso daí é que existe uma bola que não faz isso. Tá? Então, moral da história, não é um ponto de acumulação, tá certo? E assim você pode dar outros exemplos, né? Construir seus exemplos, construir um conjunto e se pergunta se tal ponto é um ponto de acumulação ou não. Por que são interessantes os pontos de acumulação? Olha, veja bem, vamos supor que esse conjunto D aqui é o domínio de uma determinada função, tá certo? Uma determinada função. Então, primeira pergunta, será que faz sentido falar do limite quando x se aproxima da origem? Está vendo aqui que a origem é um ponto de acumulação de D, né? A gente viu que isso aí acontece. Então, mas 0, 0 não pertence a D, tá certo? E já vimos que para falar de limite, não é necessário que esse ponto pertença ao domínio. Porém, a ideia intuitiva diz que no processo de limite tem que ter uma aproximação por pontos do domínio a esse ponto em questão. Esse ponto em questão é a origem. Olha, como ele é um ponto de acumulação, né, você pode se aproximar dele sempre, sem sair do domínio. Olha, por exemplo, considerando essas bolas cada vez menores, sempre dentro dessas bolas você encontra pontos do domínio e que ficam cada vez mais próximos de D. Então, faz sentido, sim, falar de aproximação a esse ponto, mesmo sem pertencer ao domínio, por pontos do domínio. Tá certo? Mas aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, menos 1, 1. Tá? Menos 1, 1 não pertence ao nosso domínio, né? Estamos imaginando que esse conjunto D, esse aqui é o meu conjunto D,
né? E esse ponto aqui não pertence a D. No outro caso também pertence. Mas aqui qual é o problema? Que ele não é um ponto de acumulação. Então, por exemplo, você, quando considera essa bola aqui, essa bola centrada em um meio, raio 1/2, nenhum desses pontos aqui já está no domínio. Então, como é que você pode falar, estou me aproximando de -1 a 1? Tudo bem, você pode se aproximar, mas o que interessa é via pontos do domínio. Aqui não existem mais pontos do domínio. Então, aqui você não pode falar de limite. Por quê? Porque não é um ponto de acumulação, tá certo? Então, essa daí é a ideia central de por que é interessante assumir, para falar de limite, que o ponto em questão tem que ser um ponto de acumulação, tá certo? Muito bem, então agora sim vamos lembrar a definição de limite, não é isso? Definição de limite. Vamos considerar, então, uma função, né, de duas variáveis inicialmente, né, seja f, né, uma função definida sobre um subconjunto de R2 com valores na reta, né, uma função de duas variáveis. Não é isso? Uma função. Então, entende-se função de duas variáveis, real e tal. E vamos considerar também, né, um ponto AB. Entende-se aqui, por favor, que esse D aqui é o domínio da função, né? Se a gente escreve dessa forma, estamos indicando que esse D é o domínio da nossa função. E AB, um ponto de acumulação do domínio, tá certo? Ponto de acumulação. Já explicamos acima porque é importante falar de ponto ou exigir que seja um ponto de acumulação do domínio, justamente para a gente poder se aproximar por pontos do domínio, né? Tá certo? Eu não estou dizendo aqui que ele vai ser um ponto do domínio, até porque na definição de ponto de acumulação não é necessário que seja um ponto do domínio, correto? Muito bem. Então, a gente escreve, né, que o limite, né, da função f de x, y vai ser o número L quando x, y se aproxima do ponto AB. Não é isso? Olha, você está aproximando, mas para que isso aqui faça sentido, x, y tem que estar no domínio, né? E então, o fato de que AB seja um ponto de acumulação permite você se aproximar, certo? Ou ficar cada vez mais próximo, tá? Então, isto aí é verdade, definição. A definição formal, né? Para todo epsilon maior que zero, né? Você pode achar um raio delta maior que zero, de forma tal que se x, y pertence ao domínio da função e x, y fica próximo, acho que aqui eu vou considerar já a distância, né? E x, y fica a uma distância, parênteses aqui, de AB menor que delta, com a condição de que essa distância seja maior que zero, porque xy não necessariamente tem que ser AB. E a única forma que seja zero é que xy seja AB. Mas AB não é exigido que seja ponto do domínio. Então f x, y fica a uma distância de L menor que esse epsilon, tá certo? Tá, e isso aqui a gente já explicou, né, certo? Aqui está o gráfico, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui nesse gráfico, né, vamos ver aqui. O que significa dizer que o limite da função, né, quando x, y se aproxima de AB, seja L. Dado epsilon, então você toma o epsilon aqui no eixo Z, que aí está o L, e você fica a uma distância epsilon de L, né? Então essa é a distância. A distância aqui, ó. L mais epsilon na parte superior, L menos epsilon na parte inferior.
Tá? Então, digamos que você projeta isso aqui sobre o gráfico da função. Projeta e depois de projetar sobre o plano XY, certo? Você encontra o seu delta. Dado epsilon, você encontra o delta, tá? Aqui o livro, né? Essa figura aparece no livro, ele chama disco, né? Nós estamos chamando bola. Então, esse aqui seria a nossa bola. Nossa bola delta, né? Então, esse aqui representa a bola centrada em delta e com raio centrada em AB e com raio delta. Tá? Então, qualquer ponto que está nessa bola, né, mas que não seja necessariamente o AB, porque AB não necessariamente está no domínio, qualquer ponto que está nessa bola, né, se você projeta sobre o gráfico, sua imagem vai ficar nesse intervalo aqui, ou seja, vai ficar a uma distância de L menor que epsilon, tá? Então, é a mesma ideia que quando você trabalha em cálculo 1, né? Em cálculo 1, certo? Então, você tem a sua função, digamos aqui, não necessariamente definida nesse ponto, né? Cálculo 1 a gente trabalha com uma variável, né? Então, o que significa que esse cara aqui seja o limite? Né? Intuitivamente, a gente se aproxima daqui e nossa função se aproxima desse valor. Então, dado epsilon, ó, eu dou epsilon aqui, epsilon. Epsilon é uma distância. Então, esse cara vai ficar a uma distância epsilon. Então, é L mais epsilon. Esse daqui está por baixo, L menos epsilon, tá? Então, se você projeta isso daqui, blá, 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 projeta sobre o gráfico, a mesma brincadeira que a gente fez acima, e então projeta sobre o domínio, né? Sobre o domínio. Então, veja bem, intuitivamente, você pode encontrar um raio, ou seja, um intervalo aqui, digamos este pequeno, né? Este pequeno aqui, olha, se eu estou a uma distância menor que esse raio delta, A mais delta, A menos delta, ou seja, se você toma qualquer cara aqui vai estar dentro do domínio, né? Qualquer cara. Não necessariamente A não está no domínio, inclusive aqui. Tudo bem, mas se você, por exemplo, você projeta quem é sua imagem, esse cara aqui. Olha, esse cara aqui, sua imagem é este daqui, f de x. Você vê que f de x menos L, né? Essa fica uma distância de L menor que epsilon. E para esse ponto aqui, a mesma coisa, né? A mesma coisa, tá certo? A mesma coisa. A imagem desse cara está aqui. Está dentro desse intervalo, ou seja, está uma distância de L menor que epsilon. Dado epsilon, você encontra seu delta. Só que no caso de duas variáveis, né, você toma o epsilon a uma distância, quer dizer, epsilon L, você toma no eixo Z agora, a diferença aqui em duas variáveis, o L está no eixo Y, né? Certo? E aqui vai estar no eixo Z. Tá? Então, dado epsilon, isso aqui representa uma distância. Projete sobre o plano, sobre o gráfico da função, o gráfico. Daí projeta sobre o plano XY e então a partir daí você encontra essa vizinhança. Falar de vizinhança é falar desse delta, né? Então, com um raio suficientemente pequeno, qualquer ponto que fique dentro dessa vizinhança, que não seja necessariamente AB, certo? Ficar na vizinhança, ou seja, nessa bola, significa que a distância tem que ser menor que delta, não é isso? Essa distância menor que delta. Tá? Então, este daqui significa, por favor, que a raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né, tem que ser menor que delta, né? Porém, maior, né? Por que maior? Porque xy tem que ser diferente de AB. Menor que delta. Ou seja, está na bola, está nessa vizinhança, está nessa bola. Quando você projeta sobre o gráfico e depois sobre o eixo Z, ele fica a uma distância de L menor que epsilon. Tá?
Então, se você é capaz de encontrar para qualquer epsilon esse tal de delta, então o limite vai ser justamente ele. Então, moral da história, isto aqui é uma generalização, segue as mesmas ideias do cálculo 1, tá? Só que é aplicado neste contexto, tá certo? Muito bem. Agora, novamente em cálculo 1, né? Em cálculo 1, a gente, né? Você tem duas possibilidades de se aproximar, né? Ou eu me aproximo do ponto A pela esquerda ou pela direita, não é isso? E aí você fala dos famosos limites laterais, estão lembrados? Se você escreve dessa forma, né? Olha, vamos escrever aqui, cálculo 1, né? Para não misturar. Cálculo 1. Estamos lembrando um pouquinho de cálculo 1, né? Então aí você escreve dessa forma, limite, né? Quando x se aproxima da esquerda. Para simbolizar isso, a gente coloca um menos aqui, né? Por cima desse ponto A, tá certo? Tá. E bom, e você fala também do limite, né? Lateral à direita, não é isso? Quando x se aproxima de A pela direita. E para indicar isso, a gente escreve A mais, né? Você está se aproximando para a direita. Tá, então, esses são os famosos limites laterais, não é isso? Laterais. Tá, então, o que acontece em cálculo 1? Olha, a propriedade é que limite, ou seja, sem dizer à direita ou à esquerda, simplesmente limite, no sentido da definição epsilon delta, é igual a L, se somente se esses limites laterais são iguais. São iguais, tem que ser iguais, né? A L ambos, tá certo? Ou seja, em outras palavras, né? Se o limite existe, então os limites laterais coincidem. Ambos são iguais. Portanto, caso os limites laterais existam e sejam diferentes, então o limite não pode existir. Não é isso? É o que o professor fala. Se você se aproxima da esquerda e aí a função se aproxima de um valor, né? E você se aproxima da direita e a função se aproxima de outro valor diferente, então a função não pode ter limite. Tá certo? Porque para ter limite, ambos os limites laterais têm que ser iguais. Tá? Então, em nosso contexto, vai existir uma coisa semelhante. Só que aqui, como já indicamos, né? A gente pode se aproximar de um ponto, não necessariamente pela direita, pela esquerda. Né? De fato, você pode se aproximar, claro, pode se aproximar por aqui, você pode se aproximar por aqui, mas você pode se aproximar também pela parte superior, né? Pela parte inferior, né? Mas você pode se aproximar por aqui também, nessa diagonal, digamos, né? Por aqui, sei lá, ou nessa diagonal aqui, né? Por que tem que ser retas? Porque você pode se aproximar via uma reta. Você pode se aproximar via um caminho também, digamos, né? Então, eu estou considerando pontos, um caminho, ou seja, uma curva, digamos. Estou me aproximando por essa curva, uma curva C1, digamos, né? Eu posso me aproximar por qualquer curva, tá? Por qualquer curva, né? Uma curva 2, né? Outra curva, qualquer uma. Então, existem não somente duas alternativas, como é o caso de uma variável, né? Esquerda ou direita e acabou-se, né? Porque você está trabalhando numa reta, mas aqui no plano existem infinitas alternativas. Você pode se aproximar por curvas desse ponto, tá? Então, para que o limite exista, certo?
A aproximação por qualquer um desses caminhos tem que ser independente. Quer dizer, se o limite vai existir e ser igual a L, não interessa a curva que você considere, pela qual você vai se aproximar do ponto, a função, né, aplicada nesses pontos que moram na curva, ou seja, a função restringida da curva, se aproxima de L também, qualquer que seja a curva, tá certo? Então, voltando ao cálculo 1. Em cálculo 1, caso os limites laterais sejam diferentes, né, se aproxima pela esquerda para um valor, pela direita para outro valor, o limite não existe. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Digamos que se você se aproxima por uma curva, aí a função se aproxima de um valor, certo? E seu colega se aproxima do ponto usando outra curva e acontece que a função se aproxima de outro valor diferente. Então o limite não pode existir, tá bom? Então deixa eu anotar isso aqui para ficar registrado, certo? Tá, mas essa é a ideia envolvida, beleza? Tá, então vamos anotar aqui. Em nosso caso, né? Porque eu falei acima de cálculo 1, né? Direita ou esquerda, não é isso? Então, em nosso caso, tá? É, se existe, se existe o limite da função, né? Caso exista o limite da função e seja igual a um valor L. Quando a gente fala existe o limite, ou eu escrevo assim L, estou indicando que esse é um valor real, tá certo? Um valor, um número real, não é isso? Tá? Bom, então, se você considera uma curva, se C é uma curva, um caminho, né? A gente fala de caminhos também, né? Curvas. Uma curva de forma tal que ela corte ao domínio da função, certo? Essa curva corta a D. Cortar significa que a interseção é diferente do vazio, tá? Então, quando você se aproxima por valores que moram nessa curva ao ponto AB, vamos indicar assim, ó. Se XY continua se aproximando de AB, porém, aqui, ó, com pontos x, y que estão dentro da curva, tá? Ou seja, aqui eu estou me aproximando, né, desse ponto, mas com pontos dentro da curva. No outro caso, era pontos do domínio. O fato é que esse daqui tem que ser também igual a L, tá bom? E não interessa a curva. Se o limite existe, qualquer que seja a curva, né, que faz sentido, onde faz sentido nos aproximar daqui, né, uma curva, não é isso? Então, este limite também tem que ser igual a L. Portanto, se você encontra uma curva ou duas curvas para os quais essas aproximações, portanto, digamos, se f de x, y se aproxima de um valor L1, vou escrever assim, tá? Quando xy se aproxima de AB ao longo, ou seja, que estão variando ao longo do caminho, ou da curva, melhor, né? Eu falei curva, da curva C1. E, por outro lado, f de xy se aproxima de outro número, L2, né? Quando xy
se aproxima do ponto AB, né, ao longo da curva C2 e L1 é diferente de L2, tá? Isso que é o que a gente falou, né? Se você escolhe duas curvas e acontece que quando se aproxima por um caminho, por uma curva, dá um valor L1 e por outra L2 e os valores são diferentes, então não existe o limite. Tá? Isto aqui generaliza aquele negócio de cálculo 1, que diz que se os limites laterais não são iguais, certo? Então o limite não existe. Tá bom? Porque para existir, os limites laterais têm que existir, né? No caso, porque algumas funções somente estão definidas à direita ou à esquerda, né? Então, no caso correspondente, tem que existir e tem que ser iguais, né? Beleza? Então, aqui, moral da história, né? Se você encontra pontos né, diferentes, curvas diferentes, né? E a função se aproxima, por um lado, de um valor e por outro lado de outro valor, então o limite não pode existir, tá certo? Deixa eu ver aqui o primeiro exemplo. Aqui, ó, vamos ver aqui. Provar que não existe esse limite. Não existe, ó, tá dizendo aqui. Não existe. Não existe, né? Olha, a primeira coisa que você vai ver é o reconhecimento da sua função aqui, ó. A sua função aqui, a função que a gente está estudando, é essa aqui, ó. X² menos y² dividido por x² mais y², correto? Perfeito. Você observa que o domínio dessa função é o conjunto de pontos para os quais esse denominador é diferente de zero, né? E o denominador somente se anula na origem, né? Este daqui, como pode ser zero? Somente quando x e y são zero. Então, o domínio é todo R2 menos a origem, não é isso? Somente na origem não faz sentido, né? Quando x e y são ambos iguais a zero, certo? Isso aqui não pode dividir por zero. Isso aí não existe, tá certo? Muito bem. Ok, então esse é o domínio. E o ponto em questão é o 0, 0. Né? Geometricamente, vamos graficar aqui. O domínio, tá fácil aí ver, né? O domínio é quase todo plano, né? Quase todo plano, menos justamente a origem, né? A origem tem que ser retirada. Esse aqui não. Opa. Esse daqui não. Esse ponto aqui tem um buraco. Tá? Perfeito? Então esse daqui é o domínio. Domínio, né? Esse roxo aí é o domínio, correto? Pergunto a vocês. O ponto em questão aqui, que é o 0, 0, não? O 0, 0, porque, olha, aqui está falando limite quando x e y se aproxima de 0, 0, né? Pergunta, 0, 0 é um ponto de acumulação desse domínio? Sim, né? Qualquer que seja a bola, né? Qualquer que seja a bola, aqui, ó. Você sempre encontra pontos dentro da bola, diferentes do 0, 0, que está no domínio. Tá? Então, esse daqui é claramente ponto de acumulação, não é isso? Então, este daqui é um ponto de acumulação. Olha, na verdade, em quase todos os exercícios que a gente vai considerar, vão ser pontos de acumulação, né? Então, a gente não vai precisar se preocupar com isso, tá? Então, quase todos vão ser, né? Mas, para deixar registrado, vamos escrever aqui. Um ponto de acumulação é de D. Quem é D? O domínio. Perfeito? Muito bem, mas esse não é o problema. O problema é provar que não existe, né, esse limite.
Certo? Então lembramos uma alternativa para provar isso. Olha, é encontrar duas curvas C1 e C2, de tal forma que, ao nos aproximar por as respectivas curvas, a função se aproxima de valores diferentes. Tá certo? Então, normalmente a gente considera curvas simples, né? Que tal? Por exemplo, as curvas mais simples são as retas, tá bom? Vamos considerar a seguinte curva, ó. Aliás, duas curvas. Vamos considerar primeiro a curva 1 pode ser o eixo o eixo x, que tal? Que tal essa curva 1 aqui? O eixo x, tá? Então aqui, ó, vamos considerar, seja a curva C1, essa reta aqui, essa reta, tá bom? O y igual a zero, essa reta aqui. Ou seja, o eixo x, beleza? O eixo x. Então eu vou me aproximar da origem. Aqui está a origem, por favor. Aqui está a origem, né? O ponto em questão, tá? Não esqueça. Você vai se aproximar por pontos que moram dentro dessa curva, tá? Olha, ou seja, por pontos que estão aqui, você vai se aproximar da esquerda e pela direita, tá? Então, o que acontece? Para um ponto x0, né? Porque os pontos que moram na curva 1, y vale 0. Então, para xy, que pertence à curva C1, né? Interseção com o domínio, né? Quem é a função? F avaliada nesse ponto. Como esse ponto aqui é 0, vou avaliar aqui f em x0. Avalie a função. Olha, quem é sua função? x² menos y² dividido por x2 mais y2. Y é 0. Então vai ficar igual a quanto? x² menos 0² dividido por x² mais 0², não é isso? E isso aqui vai ser igual a x² dividido por x², né? Tá? Como esse ponto aqui, x0, está no domínio D, então x não pode ser 0. Então, esse daqui pode ser cortado e vai dar igual a 1. Tá bom? Né? X é diferente de 0. Tá, então, a função f de x0 está se aproximando de que valor? Nesse caso, um valor constante. Quando x se aproxima de 0, né? F de x0 se aproxima de 1. Tá? Ou seja, a moral da história, quando você está trabalhando ou está se aproximando por pontos que moram aqui, né? Por pontos que moram aqui nessa curva C1, né? Fica aqui. A sua função se aproxima do valor 1. E agora vamos nos aproximar mais pelo eixo Y, nessa curva amarela aqui, por pontos que estão aqui. Esse aqui vai ser meu C2. A curva C2 vai ser o eixo Y, tá bom? E vamos ver a que valores se aproxima a função. Então, seja C2, a curva x igual a 0, ou seja, o eixo Y, né? O eixo Y. Então, como é um ponto que está nessa curva, o x vale 0, né? Y é qualquer um. Na verdade, y tem que ser diferente de 0, por quê? Porque a gente vai trabalhar dentro da interseção, né? Então, como é a função aqui nesses pontos? Como é f em 0y? X vale 0. Como é a função? x² menos y² dividido por x² mais y². Tá, só que aqui x é 0. X é 0, então eu vou anotar aqui o 0²,
menos y quadrado, 0 quadrado mais y quadrado, né? E isso aqui é igual a menos y2 dividido por y2. Como 0y está no domínio, não pode ser 0, não pode ser 0, né? Então esse daqui se corta e dá igual a menos 1. Menos 1. Portanto, então, a função está se aproximando agora, dessa vez, ao valor de menos 1. Tá? Então, moral da história, né? Se você considerar esses pontos amarelos, esse amarelinho aqui, a sua função dessa vez se aproxima ao valor menos 1. Mas, quando você se aproxima por aqui, os vermelhos, do 0, 0, a função se aproxima do valor 1. Tá? Então, você encontrou duas curvas, né, de tal forma que a função restringida a ambas as curvas se aproxima de valores diferentes. Né? Por aqui um valor e por aqui outro valor. Certo? Então, que você vai concluir que não pode existir esse limite. Tá bom? Não existe esse limite. Tá bom? Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Professor? Sim? E para provar que existe limite, eu teria que provar que para toda curva vai existir, né? Mas aí, olha, como é que você vai dar qualquer curva, né? Isso aí é um pouco complicado. Normalmente a gente usa esse negócio de maneira indireta, ou seja, para mostrar que não existe. Então, quando você quer mostrar que de fato existe, tem que usar a definição epsilon. Ou propriedades que garantizam isso aí, tá bom? Tá? Certo, entendi. Vamos ver um exemplo aqui, não se preocupe. Antes disso, pergunta, existe esse limite? Olha, está sendo perguntado aqui. Será que existe esse limite? O que acham? Olha, aqui o que você tem que fazer é tentar se aproximar por curvas, né? E ver a que valores essa função se aproxima, né? Isso. Caso a função, digamos, se você acha duas curvas diferentes, de tal forma que a função se aproxima a valores diferentes, né? Então, não vai existir, né? Que tal a gente considerar os seguintes caminhos, tá? Olha, que tal a gente... Bom, a primeira coisa que você pode tentar é resolver que nem o exercício anterior, né? Aproximar pelo eixo X ou pelo eixo Y. Mas se você se aproxima pelo eixo X, né? Y é 0, então esse aqui vai dar 0 dividido por alguma coisa, 0. Se aproxima pelo eixo Y, dá 0. Então ambos os valores dão 0. Aí você está tentado a dizer, então o limite existe? Não. E 0? Não, ainda não. Tente com outras curvas, né? Com outras curvas. Também simples. Que tal vamos trabalhar com a reta vertical, essa reta diagonal, aliás. Que tal essa reta diagonal aqui? Vamos considerar essa retinha aqui, ó. Essa daqui, né? A diagonal, ou seja, essa reta é a reta y igual a x, tá bom? Y igual a x. Vamos escrever aqui. Seja primeira curva C1, né? A curva y igual a x, né? Essa reta diagonal aqui que escrevemos, que desenhamos, certo? Tá um pouquinho feinha, mas dá para entender. Nossa função é esta daqui, né? Nossa função, aqui novamente o domínio da função é todo R2 menos a origem, não é isso? Menos a origem, 0, 0, né? O ponto em questão, novamente, 0, 0, e já vimos que é um ponto de acumulação, né? Então, tranquilo. Como eu já disse, quase sempre os pontos vão ser pontos de acumulação, né? Tá certo? Então, tranquilo, esse não é o problema. Tá, então o que acontece
Se a gente pega um ponto que está na curva 1, se está na curva 1, então tem que ser dessa forma, né? Xx pertence à curva 1 inter o domínio, né? Domínio esta função, ou seja, isto aqui. Tá? Então, vamos ver como é a função aplicada nesse ponto. X igual a y. Eu já escrevi diretamente, né? Xx, porque x igual a y. Estou trabalhando sobre essa curva. Estou me aproximando, ou seja, intuitivamente você pode se aproximar por aqui, ó. Ou pode se aproximar por aqui, por cima, mas com pontos que estão morando nessa diagonal. Tá? Pensa em umas formiguinhas que ficam cada vez mais próximos deste cara aqui. Tanto por aqui ou por aqui. Tá? Então, qual é o comportamento da função para esses pontos aí, dentro dessa diagonal? Mas que não sejam zero, Não sejam zero. Zero não está permitido, não pertence ao domínio, né? Então, f de xx, y vai ser x. Então, vai ser x ao quadrado dividido por x quadrado mais x quadrado, né? Porque y igual a x. E isso aqui vai dar x quadrado dividido por 2x quadrado, não é isso? Como x é diferente de zero, isso aqui pode ser cortado e vai dar 1/2. Implica então que a função, né, já dá um valor constante, se aproxima de 1/2, né? Tá certo? Certo. E quando você se aproximava, por exemplo, via o eixo y, né? O y era zero. E quando se você substituir aqui, vai dar zero. Então, esse já é um motivo para ver que não existe, né? Mas eu vou querer fazer outra coisa. Eu vou querer usar também outra curva. Que tal a outra diagonal? Que tal essa diagonal? Vou me aproximar, mas usando essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui. Tá? Esta daqui seria y igual a menos x, né? Menos x. Veja o que acontece aí. C2, né? Então, vamos anotar aqui. Seja C2 a curva y igual a menos x, né? Aquela outra, né? Então, vamos tomar um ponto que está em C2 e que também está no domínio. Então, como y igual a menos x, vai ter essa cara. X, y é quem? Menos x. Vou escrever assim. Que está em C2 inter o domínio, né? E vamos analisar quanto vale a função nesse ponto. Certo? Olha, x é igual... como é a função? X multiplicado por y dividido pela soma dos quadrados, sendo que y é igual a menos x neste caso. Então vai ficar x por menos x, tá? X ao quadrado mais y, que é menos x ao quadrado, não é isso? E aí, isto aqui é menos x ao quadrado, dividido aqui vai ser quadrado, quadrado, né? Duas vezes x ao quadrado, né? X é diferente de zero, isto aqui vai dar menos 1/2. Ah, tá certo. Então, f x y, x menos x, desculpa, se aproxima desse valor, né? Porque já é constante. Então, quando x vai para zero, né? Obviamente aqui estou tomando quando x vai para zero, para que tudo isto se aproxime de 0, 0, não é isso? Então vai para menos 1/2 por aqui, para cima para 1/2. Valores diferentes quando você está trabalhando ou está se aproximando por curvas diferentes, né? Pronto, então moral da história, não existe esse limite. Existe resposta? Não, não existe. E essa é a explicação. Tá ok? Então, não existe o limite. Não existe o limite. Quer dizer que todos os limites não existem? Não. Alguns existem, vamos ver, né? Beleza? Acho que está claro isso daí, né? Vamos ver outro exemplo.
Vamos ver outro exemplo, né? Pergunta novamente, né? Existe o limite x, quando x e y se aproxima de 0, 0, né? Mais uma vez, da função x vezes y quadrado dividido por x quadrado mais y à quarta, tá certo? Ok. E agora, como a gente pode fazer? Será que é interessante trabalhar com retas como antes? Né? Porque a gente poderia tentar, vou me aproximar, né? Vou me aproximar pela reta y igual a x, certo? Tá, então essa função ficaria x, como y é x, aqui ficaria x cubo, e aqui ficaria x quadrado mais x quarta. E agora, o que posso fazer? Isto aqui seria, aqui eu posso, né, x quadrado colocar em evidência, e vai ficar 1 mais x quadrado, né? E aqui, x cubo cancelaria com 1 e ficaria x dividido por 1 mais x quadrado. Certo. E quando x se aproxima de 0, né? Isto aqui se aproximaria de 0. Ah, tá certo. E agora? Se eu tento fazer com y igual a menos x, vai dar quase a mesma coisa, menos de sinal, né? Então, vamos buscar outra curva alternativa também, né? Vamos trabalhar com uma parábola para igualar esse grau aqui. Que tal a gente trabalhar com a parábola x igual a y2, por exemplo, né? Tá? Então, deixa eu registrar esse daqui antes, né? Então, deixa eu registrar isto aqui. Então, primeira aproximação, né? Pela curva. Vamos anotar aqui bonito, né? Então, vamos considerar aqui a curva C1, né? Y igual a x, certo? Y igual a x. Em todo momento, né, o domínio dessa função, por favor, já é fácil de ver, né? O domínio é todo R2 menos 0, 0, né? Sempre vai ser assim? Não. Não, nem sempre, né? Neste caso também, porque esse denominador somente se anula quando... Isso aqui é uma soma de quadrado, x quadrado mais y quarta. Quando isso pode ser zero? Somente quando ambos são zero. E quando x quadrado é zero? Quando x é zero. Y quarta é zero, se somente se y é zero. Então esse ponto tem que ser retirado. É o único ponto que dificulta isto aqui, tá? Muito bem. Então agora considere a curva, a diagonal, né? Y igual a x, né? Isso, então... geometricamente seria esta daqui, né? Você está se aproximando da origem por essa reta, né? Por pontos aqui, certo? Então, quem vai ser, digamos, a função restringida a um ponto? Então, vamos colocar aqui x, né? Porque y igual a x, que pertence a essa curva intersecado com o domínio. Então, a função avaliada nesse ponto, x vai ser igual a x, y ao quadrado, y igual a x. Então, vai ser x cubo, né? Dividido por x quadrado mais x quarto, né? E aqui, como já vimos, né? Podemos fatorar x2 aqui no denominador. Fica 1 mais x quadrado. E aqui x cubo, né? X diferente de zero. Estou me aproximando aqui, mas não é zero. Isso aqui pode ser cortado, né? Então fica x dividido por 1 mais x2, né? Então o que significa nos aproximar do zero? Para
Para você se aproximar do zero via esses pontos, o x tem que ser zero, né? Porque quando x se aproxima de zero, xx se aproxima de zero. Então, limite, agora sim. Nos casos anteriores eu não falei de limite, né? Não falei de limite porque tudo era constante. Então, a aproximação é a própria constante. Aqui sim tenho que calcular esse limite. Mas esse é um limite do cálculo 1 agora. Esse limite aqui é zero, né? Claramente. Né? Certo? Porque esse denominador não se anula. Se você x se aproxima de zero, esse denominador se aproxima de 1 mais 0, de 1. E o numerador de zero. Então, tudo isso é zero. Tá? Então, a moral da história, a função, nesses pontos, se aproxima do zero. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos considerar outra curva, que seria a parábola. Né? Eu falei de uma parábola, né? Certo? Por que essa parábola aqui, ó? Olha, eu de alguma forma gostaria, né, porque o negócio é reduzir isto para um limite do cálculo 1, numa variável só, né? Então, como eu somaria x2 mais y quarta, que tal trabalhando sobre a curva x igual y quadrado, tá? X igual y quadrado, essa curva aqui. Tá? Essa curva aí, como você sabe, é uma parábola, né, que se abre à direita. Né? Aqui está o ponto em questão. E você vai, essa parábola, né, essa parábola aqui, certo? Essa curva C2. Então, você está se aproximando, vamos colocar vermelhinho aqui, dessa origem por esse ponto aqui, que mora na parábola, não é isso? Por aqui, ó, por aqui. Tá? Então vamos ver. Se agora eu vou considerar x, mas quem é x? y2. Se y2, y, pertence à minha curva 2, está no domínio, né? Então, f nesse ponto, y2, y vai ser igual a quem? Tá? Vamos ver. Meu x é o y2. Meu x é y2. Então aqui vai ser y2 por y2. y2 por y2. Né? y2 por y2 dividido aqui por x quadrado. Só que meu x é y2. Então vai ser y2 ao quadrado mais y quarta. Isso aí vai dar quanto? Olha, isso aqui vai dar y quarta dividido por, aqui ó, y quarta mais y quarta, duas vezes y quarta. Pode ser cortado e isso dá 1/2. Ah, tá. Então, o limite, eu vou escrever inclusive limite, quando y se aproxima de zero. Por que y se aproxima de zero? Porque todo esse ponto se aproxima de zero. Dessa função aqui, y2, y, vai dar 1/2, né? 1/2. Tá? Então, o que podemos concluir? Se você se aproxima por aqui, a função se aproxima do zero. Mas se você se aproxima por esse caminho, essa parábola, a função se aproxima de 1/2. Então são valores diferentes. Portanto, esse limite não pode existir, tá? Então, não existe. Tá certo? Não existe. Tá, então, o pessoal pode achar, opa, até agora nada, né? Tudo não existe, não existe, não existe. Vamos ver algum exemplo onde sim existe, né? Vamos ver o seguinte. Tá? Olha. Achar se existe, né, o seguinte limite. Tá. Então, o que você poderia fazer aqui?
Olha, primeiro vou tentar me aproximar por valor, por curva, né? Que tal? Curva C1. A curva C1 pode ser y igual a zero. Se você se aproximar por y igual a zero, olha, tudo isso daqui vai dar zero, né? Então ele se aproxima do zero. Não é isso? Então esse daqui se aproxima de zero porque a função avaliada em x qualquer diferente de 0, 0, 0 vai dar zero. Se aproxima de zero. Ah, tá. Considera outra curva, 2. Digamos x igual a zero. X igual a zero. Como é f em 0x? 0y, aliás. Y qualquer. X é zero aqui. Mata outro. Zero. Se aproxima do zero. Será que sempre é assim? Vamos fazer outra tentativa. Y é igual a x. Y é igual a x. F em x vai dar quanto? X, olha, aqui vai dar 3x cubo, né? 3x cubo. Como y igual a y igual a x, aqui ó, 2x quadrado. E isso aqui é 3 meio x. E quando x se aproxima de zero, né? Isso aí se aproxima de zero também. Então parece, né? Isso vai para zero, né? Obviamente, quando x vai para zero. Se você tentar fazer com mais caminhos, você vai ver que todos esses caminhos, independente do caminho ao qual você se aproxima, a função se aproxima de zero. Então, o limite deve existir e deve ser zero. Mas temos que provar. E como a gente vai provar? Usando a definição de limite. Tá? Então, afirmação. Vamos lá. Afirmar. Toda vez que você afirma alguma coisa em matemática, tem que demonstrar, né? Para que isso aí seja verdade. Limite quando xy se aproxima de 0, 0 dessa função aqui, 3x quadrado y, né? 3x quadrado y dividido por x2 mais y2, né? Vai dar 0, tá? Sim, eu não disse, mas tá claro aqui que eu domino essa função. É todo R2 menos a origem, né? Certo? E 0, 0, mais uma vez, é um ponto de acumulação, né? Isso aí já vimos. Então, tranquilo. Tá, então como a gente vai provar pela definição? Vamos considerar um epsilon maior que zero e temos que achar um delta, né? Então, seja epsilon maior que zero. Como a gente vai encontrar esse delta? Seja epsilon maior que zero qualquer. Então, vamos anotar aqui. Temos que achar. Temos que achar, né? Delta maior que zero. O objetivo é achar o delta de forma tal que esse xy está no domínio, né? Ou seja, em R2. E xy está a uma distância de 0, 0 menor que delta. Distância x menos 0 ao quadrado, ou seja, x quadrado mais y quadrado. Tal que se isto aqui é menor que delta e maior que zero, né? Porque xy não necessariamente é zero. Então, f de xy, quem é f de xy? Todo esse negócio. Valor absoluto. Todo isso daqui. Eu esqueci y, não foi? É y aqui, desculpe. Aqui eu estou esquecendo esse y, tá? Y aí, y, certo?
tudo isso menos 0 é menor que epsilon. Tá. Então, qual é a ideia? Achar esse delta. Como a gente faz? Da mesma forma que no cálculo 1. A gente parte daqui, né? A gente parte disso daqui. Isto aqui temos que tentar acotar. Este daqui, ó, vamos observar. O que é isto? 3x² y, né? x2 mais y2 menos 0. Primeira coisa, isto aqui pode ser escrito sem esse zero, é claro. Então, este aqui pode ser escrito da seguinte forma. Olha, aqui seria valor absoluto de 3x², né? Então, seria valor absoluto, né? Porque o valor absoluto de A por B é igual ao valor absoluto de A por valor absoluto de B. Mas se uma quantidade positiva, o valor absoluto dessa quantidade é a própria quantidade. Então, 3 é positivo, x² é positivo, y não. Aí, então, fica com valor absoluto. E aqui fica isto aqui, esse denominador que é positivo. Então, não precisa valor absoluto. Tá bom? Perfeito. E nesse momento, você vê que essa quantidade aqui, que eu vou colocar aqui com vermelho, é uma quantidade menor ou igual a 1, porque você está dividindo x² com x² mais y². Isso aí sempre é menor ou igual a 1. Toda essa quantidade que está em vermelho é menor ou igual a 1, né? x² é menor ou igual que x². Se você divide um número positivo por um número que é um pouco maior, né? O resultado é menor ou igual a 1. Tá, então, tudo isto vai ser menor ou igual que 3y. Tá? Assim como em cálculo 1, a gente, de alguma forma, tem que chegar a essa expressão. E aqui que vem. Isto aqui, vamos continuar por aqui. Tá? Igual. Estou continuando por aqui, né? Tá. 3y. Estou copiando isso somente. Você sabe que valor absoluto de uma quantidade é a mesma coisa que isto, né? Raiz do número quadrado. E agora você observa que esse número, essa raiz aí, é menor ou igual que isto aqui. Porque aqui eu estou somando um quadrado, né? Como x² mais y², né? É maior ou igual que y², então vale essa desigualdade. Então agora já tenho, aparece este x² mais y². E nesse momento eu faço que seja menor que epsilon. E então digo, isto vai ser menor que y, se somente se, quando isso acontece, quando x² mais y² é menor que epsilon tercios, né? É menor que epsilon tercios. Tá? E aí, então, justamente esse vai ser o delta, porque você quer um delta de tal forma que isto aconteça. Tá? Esse é o truque, né? Toda vez em cálculo 1, seguramente seu professor ensinou um negócio desse tipo, né? Para achar o delta, né? Então, aqui, ó, esse daqui seria o delta. Então, basta tomar delta igual epsilon tercios, né? Dado epsilon, existe esse delta, que seria epsilon dividido por 3, e obviamente vai ser maior que 0, tá bom? E por que esse daqui realmente serve, né? Por que esse aqui serve, né? Então, somente recapitulando, por que este serve? Recapitulando, por que realmente esse daí serve, né? Então, veja bem, a gente escolhe esse delta, né? E se raiz de x² mais y², se você escolhe esse delta e x² mais y²
fica a uma, ou seja, a distância de x e y ao 0, 0 é menor que esse delta e maior que 0, tá? Então, o valor absoluto de y, aliás, todo esse negócio daqui, a função que era 3x² y dividido por x² mais y² menos 0, tudo isso aqui vai ser igual a 3x² dividido por x² mais y² vezes o valor absoluto de delta, tá? E, bom, inclusive este daqui eu vou colocar assim, ó, vou escrever dessa forma melhor, para você observar. Valor absoluto de y, e aqui vou colocar x² dividido por x² mais y². Sendo que, como esta quantidade é menor ou igual a 1, tudo isso é menor ou igual que 3y. Certo? E 3y é menor ou igual que 3 raiz quadrada de y², que é menor ou igual que x2 mais y2. E como x² mais y² é menor que epsilon tercios, tudo isso vai ser menor que 3 vezes epsilon tercios, que é o epsilon. E aí estaria demonstrado. Tá bom? Por isso é que esse delta funciona, né? Funciona, tá? Tá, mas, bom, o pessoal está preocupado aí. Poxa, e aí? Será que sempre eu vou ter que achar esse delta, né? A partir do epsilon? Olha, vou enunciar aqui um teorema que vai ajudar a calcular alguns limites dessa natureza, tá certo? Teorema, né, que vai facilitar a nossa vida. Se, digamos, você tem uma função que é limitada, digamos, se uma função f em x, y é menor ou igual a um valor absoluto que um certo k, um k positivo, tá? Ou seja, ela é acotada. E digamos que o limite de uma função g, tá? Quando x, y se aproxima de 0, 0 é igual a 0, tá? Então, o limite do produto x, y, né, 0, 0, tá? De 0, 0 não, bom, não necessariamente 0, 0, tá? Isso aqui vale em geral, ou seja, de um ponto, não necessariamente a origem, de um ponto qualquer, tá certo? Aí, tá? É melhor aqui anotar de maneira geral. Então, o limite do produto, digamos, da função f multiplicada pela função g, também vale 0. Ou seja, moral, por favor, se você se encontra com o limite de um produto e você nota que uma das funções é limitada, como é o caso esse aqui, né, limitada, por exemplo, um seno de qualquer coisa é limitado por 1. Você encontra com um cosseno é limitado por 1, tá? E a outra função, você sabe calcular o limite, é fácil calcular o limite e dá 0. Então, o limite do produto também vai ser 0. Como este teorema pode ser aplicado à nossa situação? Olha, nossa situação, vou ver, né? É essa função aqui, tá certo? Olha, em nosso caso, certo? Aqui, ó, em nosso caso, né? Como a gente poderia aplicar, né? Sem precisar de aquele delta chato, né? Então, em nosso caso, a nossa função, né? fxy é igual a 3 vezes x² y
dividido por x quadrado mais y quadrado, ok? Perfeito. E aí você pode considerar, por exemplo, a função, esta função aqui, ó, eu vou chamar de g, vou chamar de g, a função x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, tá bom? E vou chamar de h o que está sobrando, né? Quem é? 3y, não é isso? Veja que se você multiplicar essa por essa, dá essa daqui. Qual é a vantagem? Esta daqui é limitada. Olha, essa é limitada, como vimos inclusive na demonstração acima. Isto aqui é menor ou igual a 1. É claro que isso aí acontece, né? Por quê? Porque você está dividindo duas quantidades positivas, sendo que o numerador é menor ou igual que o denominador. Então, esse é menor ou igual a 1. Qualquer que seja o x, qualquer que seja o y. E você observa também que quanto vale o limite quando x e y se aproxima de zero disso daqui? Obviamente vai ser zero, né? Isso aí parece claro. Né? De 3 vezes y. 3 não interessa, assim como no caso do cálculo, onde as constantes podem sair, nesses casos também as constantes podem sair. Olha, além disso, valem todas as propriedades que você conhece do cálculo 1. Soma de limite, limite da soma, desde que ambos os limites existam, a diferença também. Produto por um escalar pode sair, tá bom? Produtos também, né? Tem esse mesmo comportamento. Então aqui esse 3, na verdade, não interessa. Esse 3 pode sair, posso colocar fora aqui. E me interessar desse limite, né? Olha, aqui está dizendo x e y se aproxima de 0, 0. Em particular, y se aproxima de 0. Quando y se aproxima de 0, tudo isso se aproxima de 0. Tá? Muito bem. Então, pelo teorema, o produto dessas duas funções tem que ser 0. Porque uma é limitada e a outra vai para 0. Então, pelo teorema que acabamos de mencionar acima, né, o limite de nossa função, que é o 3x quadrado y, o produto dessas duas, né, vai ser 0. Tá ok? Então, seria muito mais simples, né, resolver esse problema com isso aí, tá bom? Então, acho que está bom, tá? O próximo passo é estudar continuidade de funções, tá? Qual vai ser a diferença quando a gente estuda com continuidades? Que a gente vai exigir que o ponto esteja no domínio. Não necessariamente vai ser um ponto de acumulação, tá? Então, primeira coisa, tem que estar no domínio. E segundo, não necessariamente vai ser um ponto de acumulação. Mas, quando é um ponto de acumulação, né? Então, dizer que a função é contínua significa que o limite vai ser exatamente o valor da função nesse ponto. Ou seja, processos de continuidade são novamente processos de limite. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Próxima aula estudamos um pouquinho sobre continuidade, brevemente, né? E já começaremos o estudo sobre derivadas parciais, tá bom?